Graça e paz. Amém. Estamos começando, pela graça de Deus, mais esse encontro de hoje. E fico grato pela presença de vocês, para estarmos interagindo nesta noite, para o Canadá nesta tarde, né? E então, nós vamos agradecer a Deus por esse privilégio. Pai querido, nós te louvamos, bendizemos teu santo nome, agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui. Ensina-nos a amar, ensina-nos a aprender, ensina-nos a escutar. E pedimos, Senhor, que neste momento, a partir desse momento, que tudo que eu falar seja tão somente daquilo que o Espírito Santo colocar na minha boca, na minha mente e em minhas emoções. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E nesta manhã, eu estava meditando, aí me veio um texto que é esse Mateus 7,12, aliás, 7,12, para a gente começar a nossa aula de hoje. Vou pedir que a Zenaide leia para nós. Pede para ela acionar o microfone. Acione o microfone, por favor. Já acionei. Já acionou? Ok. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazê-lo também, vós. Porque esta é a lei e os profetas. Ok. Então, o Mateus está começando, portanto, né? Portanto, como já disse aqui, é uma conjunção conclusiva, ou seja, não tem como mudar. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-vos da mesma forma, deste modo, fazei-vos também. Esta é a lei e os profetas. O que nós podemos extrair daí? É lei, é imutável. Muitas das vezes nós queremos exigir algo de alguém, mas nós não fazemos algo semelhante. Esse é um momento muito importante para vocês estarem despindo do profissionalismo, de qualquer outra coisa. E se querem aprender sobre clínica da alma, vocês vestirem despir os ternos, despir as becas, despir de todas essas roupas famosas de festas, e vestir simplesmente neste momento o uniforme de aluno, de discente em clínica da alma. Por quê? Senão, certamente vão ter dificuldade de assimilar, vão ter dificuldade de escutar. Então, esse é um momento muito importante. Então, esse texto me veio hoje de manhã, certamente não veio por acaso. Eu creio que Deus quer nos falar alguma coisa, porque não existe acaso nos propósitos de Deus. Porque muitas das vezes, nós que estamos em alguma liderança, quando chega o nosso momento, às vezes nós mesmos não cumprimos. Por exemplo, eu pedi ontem para as pessoas estarem, foi anteontem me parece, para estarem comentando sobre a frase que eu coloquei. Quem apenas ouve tem um coração enganoso, engana-se a si mesmo e engana o outro. Mas quem tem escuta tem discernimento. Nem todos responderam isso, uma coisa tão simples. Nem todos tiveram escuta para a importância dessa frase. Então, por exemplo, não vai poder cobrar dos seus liderados algo, às vezes, certamente não vão pedir e vão ter dificuldade de receber. Porque esta é a lei, né, que Jesus está colocando aqui, escrita por Mateus, que se quer que faça, faz você da mesma forma. Seja coerente com aquilo que você pede, seja coerente com aquilo que você faz, porque esse é o momento de vocês estarem crescendo como discentes em clínica da alma. Por isso que é importante despir de qualquer CO, qualquer coisa que for, para estarem realmente sendo apenas alunos, servos do Altíssimo, discípulos daquilo que Cristo, ou discípulos, né? Às vezes eu falo rápido, o final corta um pouquinho. Discípulos do Mestre, porque Ele não nos chamou por acaso para estarmos fazendo, para estarmos trabalhando aqui com esse projeto em Clínica da Alma.
E quem não fez, quem não parou para pensar um pouquinho, isso foi abertura, nada que eu coloco aqui é por acaso. Isso já foi uma abertura para vocês estarem trabalhando na mente de vocês, nas emoções de vocês, a questão da escuta. Então tenho plena certeza que quem fez, quem meditou esses minutinhos nisso aí, vai entender melhor, vai escutar melhor a nossa aula de hoje. Como a pessoa que não tem escuta, ela tem um coração enganoso, ela engana-se a si mesma. Eu vos trago o exemplo de Eva. Eva, ela não tinha escuta, ela ouvia, mas ela não sabia escutar. E quando a pessoa não sabe escutar, isso traz um grande transtorno para a vida dela e para a vida das outras pessoas. Quando a pessoa não sabe escutar, ela vai ter um coração enganoso, como eu disse na frase, e vem enganar a si mesmo e vai enganar os outros. Mas por isso que é importante ter escuta, porque quem tem escuta vai ter discernimento. No paraíso, Eva ouviu, mas ela não escutou. Isso trago desde o início da humanidade. Por isso, o coração de Eva foi um coração enganoso. Eu fiz algumas anotações pertinentes a isto, justamente que eu quero caminhar com vocês, porque se eu deixar minha mente, ela caminha muito, tem muita coisa aqui no meu HD para passar para vocês. Então eu anotei algumas coisas para estar mais sistematizado para vocês. Então Eva, ela por não saber escutar, ela tinha um coração enganoso e ajudava a enganar também. Por quê? Ela tinha um coração enganoso e por isso ela foi enganada. Ela foi enganada pela serpente que estava ali simbolizando Satanás. Nós temos aqui, o coração de Eva foi enganoso quando ela acabou aliando. Se vocês lerem o texto, examinando, vocês perceberão que ela acabou alinhando, né? Foi uma aliada de Satanás, porque ela acrescentou algumas coisas ali que Deus não tinha dito. O que Satanás fez com Eva ali? Ele usou de sofismo. Sofismo é uma palavra que apareceu na Grécia Antiga, entre o século 5 a 4 antes de Cristo. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram pessoas, eram mestres, que eles tinham uma retórica, que eles tinham facilidade para induzir as pessoas ao erro. Mas na verdade essa palavra só surgiu no século 5 para 4 a.C., sofisma, mas o pai dessa palavra é Satanás. Ele usou de sofismo ali no Éden com Eva. Por que foi fácil dele usar de sofismo e Eva ser enganada? Justamente porque ela não sabia escutar. Ela apenas ouviu. Então, esse método filosófico, ele usa aqui, o sofismo usa de argumentação falsa. Existe na filosofia coisas boas e coisas ruins. O sofismo é um método filosófico, né, que os filósofos da Grécia Antiga, né, 4 séculos antes de Cristo, eles começaram a espalhar esse método, ensinando às pessoas a arte da retórica, esses discursos bonitos. Isso tudo é sofismo. Na verdade, isso começou com Satanás, que é o pai do sofismo. Os filósofos da Grécia Antiga, ali no século 4 a.C., eles sistematizaram isso. E por que eu estou falando isso? Que nós precisamos ter muito cuidado com esse sofismo. Os sofistas
perpetuam até os dias odiernos, ou seja, até hoje. Se vocês forem ver, temos que ter muito cuidado com isso, porque mesmo no meio religioso existem pessoas sofistas que fazem aqueles discursos bonitos e elas conseguem levar as pessoas ao engano, ao erro. Um exemplo fora do meio religioso, que também não é tão diferente. Não estou dizendo com isso que são todas as pessoas. Graças a Deus eu entendo que no nosso meio não existe isso, mas eu estou falando para vocês abrirem a mente, abrirem o entendimento, abrirem a escuta, porque isto é uma realidade. No meio político, esses discursos de político, eles sabem que estão errados, né? Eles fazem aquelas narrativas induzindo a pessoa ao erro. Isso se chama sofismo. Isso veio dos filósofos sofistas. Então, nós vamos falar do lado bom da filosofia também. Mas os sofistas têm alunos até hoje, que por sua vez foram alunos de Satanás e continuam sendo o mentor principal do sofismo, a meu ver, foi Satanás quando engana, faz aquele discurso para enganar Eva. Por quê? Justamente porque ela não tinha conhecimento. E quem não tem escuta, por sua vez, vai ter dificuldade de conhecimento, vai ter dificuldade de aprofundamento. Quem não tem escuta vai andar nas águas rasas, vai ter dificuldade de adentrar, de mergulhar nas águas profundas. Por isso que é muito importante, para não ser enganado, ter escuta, saber essas demandas, ter conhecimento, ter epistemologia, né? Ter conhecimento dos que existem nos dias de hoje. Na verdade, sempre existiu. Pensando nesses filósofos da Grécia Antiga, no século IV a.C., eles entraram na era cristã. Por isso que Jesus falou que existiriam muitos falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. Mas graças a Deus que os escolhidos não são enganados. Por isso que ele diz, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível. Quero deixar isso bem claro. Por quê? O escolhido, aquele que procura crescer na graça e no conhecimento, ele vai melhorar a sua escuta. E quem tem escuta vai ter discernimento. Então, por isso que é muito importante, eu tenho trabalhado essa questão de ouvir e escutar com vocês, para que isso esteja muito claro, muito cristalino, muito bem planejado, muito bem estruturado na caminhada de vocês. Isso é bom no relacionamento, isso é bom que vocês vão atender pessoas, ajudar pessoas. Sem essa escuta, o atendimento vai ficar um tanto quanto comprometido. Porque a pessoa não tem escuta nem de si mesmo. Como é que vai escutar o outro? A pessoa não tem aceitação nem de si mesmo. Quem não escuta vai ter dificuldade de aceitação. Como é que vai aceitar o outro? Como é que vai atender o outro com as suas demandas? Vai trabalhar mais com julgamento do que com ajuda. Então, quem tem escuta, ele vai saber acolher. Vai saber acolher a dor do outro. Vai ter bálsamo para passar naquela dor, na ferida ou nas feridas. Mas quem não tem escuta, quem só sabe ouvir, infelizmente, são pessoas de lamparinas sem azeite, de lamparinas semi-apagadas, ou se estiverem acesas, será por pouco tempo. É como aquelas plantas que Jesus falou que é jogada no meio lá dos pedregulhos, no meio do mato. Algumas nascem rapidamente, fica bonito, mas não tem raiz, morre. Então assim é a pessoa que não tem escuta, que apenas sabe ouvir. Na prática aqui, como nós já dissemos, eu vou
talvez repetir algumas coisas aqui para que vocês fiquem bem assim, esteja isso bem elaborado para vocês. O que na prática a serpente fez? Ela usou o método sofista quando disse em tom de pergunta. Aqui eu estou mostrando um exemplo do sofismo. A serpente chega para Eva, o que ela pergunta? É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta capciosa, olha a pergunta de um sofista, com total sofismo para Eva. Como ela não sabe, por isso que eu falei, a importância da escuta. Como ela não sabia escutar, e Satanás já entrou na mente dela, com essa pergunta. É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Aí eu pergunto a vocês, Deus disse isso? Deus não disse isso. O que Deus disse? De toda árvore do jardim comerás livremente. Foi isso que Deus disse. Só da árvore, da ciência do bem e do mal, essa você não deve comer, porque no dia que comer, certamente morrerás. Olha a fala de Deus para Adão, que deveria comer livremente. Aí Satanás, usando de sofismo, o serpente ele simbolizava ele, ele faz essa pergunta capciosa, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Ele não afirmou, ele perguntou, para induzir Eva ao erro, de propósito. Então, como ela não tinha escuta, ela não sabia escutar a voz de Deus. Para vocês terem ideia, vamos pegar lá um exemplo. Vamos pegar lá em Samuel, quando estava ali com o sacerdote ali no início da vida dele, ele não tinha experiência com Deus, a escuta dele estava péssima, ele só ouvia ainda. O que Deus chega para ele e chama, Samuel, Samuel. Ele não teve escuta para a voz de Deus. Ele escutou a voz do sacerdote ali. Ele ouviu, na verdade, ele ouviu a voz do sacerdote ali. Ele não teve escuta. Então, trago esses exemplos para as coisas ficarem bem claras para nós. Então, como Eva apenas sabia ouvir, Satanás dominou a mente dela. Como Eva não tinha uma escuta do que Deus disse para as ordenanças dele, ela ouviu a voz de Satanás, quando ele usa ali dos argumentos sofistas para entrar na mente dela. Então, a questão da escuta ela é muito importante. Quando a pessoa só ouve, ela está vulnerável a ser contaminada, contagiada com o inconsciente coletivo. Então, no caso de Eva, foi o que aconteceu com ela. E após Satanás ter dominado a mente dela, todo o sistema psíquico dela. Por quê? Porque ela não conseguiu ter escuta. Aí ele dá o fechamento, total. Aí ele domina totalmente as emoções, a vulnerabilidade das emoções, das reações psíquicas de Eva. Qual o checkmate que ele deu? Não tem nada disso não. Deus falou para vocês não comerem, porque Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser semelhantes a Deus. Vocês vão ter a mesma visão de Deus, o mesmo conhecimento de Deus. Vocês serão iguais, semelhantes. Vocês lembram que quem quis fazer isso, quando estava lá no Éden, aquele Éden mineral lá de Ezequiel 28, Satanás perde o Éden ali.
porque ele quis colocar o seu trono acima das mais altas estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. Ele é precipitado por terra. E então, agora Deus reconstrói um outro Éden, só que é um Éden diferente daquele. Esse Éden que está em Gênesis é um Éden vegetal e não um Éden mineral. Então ele vê Deus colocando o homem, aquele que fez conforme a imagem e semelhança dele. Ele não gostou daquilo, ele vai para destronar. Assim como ele disse que seria semelhante ao Altíssimo, ele induz a Eva ser semelhante ao Altíssimo, o quê? Justamente porque ela não tinha escuta. Por isso que desde o início do curso eu tenho trabalhado a mente de vocês para essa questão de escuta. Porque o que Deus disse é imutável. Então, quando os argumentos sofistas da serpente entra questionando, os sofistas sempre entram com isso, se não tiver esse domínio da escuta, vai ser muito mais fácil de ser tragado pelo engano. Por isso que eu disse, o coração daquelas pessoas que só sabem ouvir é um coração enganoso. Engana-se a si mesmo e engana o outro, leva alguém a enganar e acaba sendo enganado, como aconteceu com Eva. Então, no capítulo 3:7, nós encontramos ali a cisão do criado com o Criador. Prestem bem atenção nisso para vocês acompanharem. Capítulo 3, o que diz nesse versículo? Depois nós vamos ler. Então, quando há essa cisão com o Criador, é nesse ato que acontece a dicotomia ou a tricotomia, ou seja, o corpo separado da alma e do espírito com a entrada do pecado e do coeficiente cognitivo. O pecado entra e o coeficiente cognitivo também entra. A propósito, o método psicanalítico dagoniano, o método que criamos, a primeira tópica do nosso método é incognitivo, cognitivo e conativo. A segunda tópica dagoniana do nosso método é coeficiente espiritual, coeficiente emocional e coeficiente intelectual. Então, voltando aqui para vocês entenderem, porque se não estiver acompanhando, vocês não vão entender isso. Isso está na minha cabeça, é muito simples, mas talvez vocês vão ir saboreando isso para entender. Com o pecado, houve a cisão com o Criador, não é isso? E nesse ato que separa, né, o corpo, quando eu disse que houve uma dicotomia ou tricotomia, não importa a visão filosófica dos dicotomistas ou tricotomistas, que a teologia usa, mas partiu lá da filosofia, o corpo ela era integrado com o espírito e com a alma, porque o corpo era um corpo incorruptível. Então era um só, existia uma unicidade ali, integrado com o espiritual que era Deus. Na verdade, o que era o corpo? Era um local da habitação da alma e do espírito. E ele era um corpo incorruptível. Então, entendam que com a entrada, com essa cisão do espiritual com a entrada do pecado, o corpo separa da alma e do espírito. Por quê? Ele é pecado. Se tornou um corpo pecaminoso. E o nosso coeficiente, eu estou trazendo isso, quero levar vocês a entenderem, que nós somos dotados de um coeficiente espiritual. Por quê? Porque nós somos feitos
a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o tempo todo nós vamos estar falando nesse coeficiente espiritual. Até então o homem, ele era o quê? O homem era incognitivo. Ele vivia sem saber em totalidade da sua existência. Adão não tinha essa totalidade da existência humana. Tanto não tinha, que não sabia que ele estava nu. Entende assim, a profundidade da coisa? Ele vivia o que era, como era a vida de Adão. Como eu disse que ele ainda era incognitivo, ele passou a ser cognitivo com a cisão, com a entrada do pecado. Aí, consequentemente, a alma entra ali, a neurotização da alma. A alma fica neurotizada, por isso que a importância desse resgate através da clínica da alma. Porque Adão, ele vivia em plena felicidade, em pleno gozo, em plena alegria, porque ali no Éden era totalmente ausência, tinha ausência de dor, tinha ausência de tristeza, tinha ausência de angústia, não tinha nada disso ali. Ele não conhecia isso, porque ele era incognitivo e ele era totalmente espiritual. O corpo dele era espiritual. A sua alma habitava num corpo incorruptível e sem pecado. Portanto, plenamente conectado com Deus. Olha como era a criatura que Deus fez, em total conexão com Ele, que era Espírito. Nós sabemos que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A humanidade, ali representada pelo primeiro casal, né, pelos nossos primeiros pais, elas não conheciam tristeza, repetindo isso, não conheciam ansiedade, não conheciam angústia, porque isso não existia. Existia angústia ali no Éden? Não. Existia ansiedade? Não. Porque a presença de Deus era perene ali. Então, nós podemos resgatar, amenizar, fazer esse resgate com o religare de Cristo que Deus envia para reconectarmos ao Pai. Então, quando nós religamos com Cristo, com o coeficiente espiritual, através de Deus, através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, nós passamos a viver, mesmo diante da tribulação exterior, nós conseguimos ter paz. Está doendo? Tá. Mas nós temos paz. Por quê? Quando nós abraçamos, quando nós reconectamos com esse coeficiente espiritual, através do príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Messias. Então, há uma frustração para a serpente. Há uma frustração para Satanás através de Cristo. E todas as vezes que nós conectamos, que nós estamos vivendo bem com o nosso coeficiente espiritual, vocês podem ter certeza, Satanás fica frustrado com vocês. Isso é muito importante, a gente tendo essa consciência. Às vezes nós sabemos disso, mas nós não sentimos isso. Quantos crentes, servos, que se diz lavados e remidos pelo Cordeiro, têm medo de Satanás, têm medo das artimanhas dele? Como assim? Nós não somos lavados, nós não somos remidos? O anjo do Senhor não acampa ao nosso redor? Por que temer o nosso inimigo? Deus já perdeu alguma batalha? Então o que nós precisamos fazer? É estar conectado com esse coeficiente espiritual. Deus, que é espiritual. Então ele nos fez para sermos seres
100% espiritual, os seres espirituais. Qual foi a forma dele resgatar isso? Foi fazendo Jesus Cristo se tornando carne, mas uma carne sem pecado. Um homem que não pecou. Outra frustração para Satanás. Porque em Cristo, Satanás é derrotado. Ele desce lá na mansão dos mortos para vencer a morte. Então, isso, quando nós conseguimos sentir isso, viveremos mais em plenitude de vida. Viveremos sem doença, sem angústia, entendeu? Esses distúrbios de ansiedade, nós vamos equilibrando isso. É claro que a angústia, a ansiedade é inerente ao ser humano. Isso é fato. Jesus ficou angustiado, né? Por causa do quê? Por causa de nós, por causa do pecado. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, ele levou sobre si todas as nossas dores, ele levou sobre si essas pisaduras, essas feridas da alma. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, essa conexão, ou reconexão com o nosso coeficiente espiritual, nós precisamos estar cada vez mais na direção dela, né? Uma coisa interessante, quando eu falo da ruptura que Adão, ele era até aquele momento, ele era incognitivo, ou seja, ele não tinha esse conhecimento do bem e do mal. O casal ali estava, eles, né, estavam sem saber que estavam. Aqui está a afirmação, a embasamento, quando eu disse que eles não tinham essa dimensão cognitiva. Eles estavam nus sem saber que estavam, por quê? O coeficiente espiritual que habitava no corpo era uno. Pois Deus é Espírito e o homem foi feito à imagem e à semelhança do Criador. O que é imagem e semelhança? É interessante pensarmos isso. Eu acho que todos vocês sabem disso, mas vamos pensar mais um pouquinho sobre essa imagem e semelhança, né? Sabemos, já falamos isso aqui, que não é físico. Imagem e semelhança trazendo para a prática mesmo, sobre imagem e semelhança. É ter os mesmos elementos, o mesmo DNA. É ser filho. Imagem e semelhança é ser filho. Ter o mesmo elemento, ter o mesmo DNA. Deus nos faz como filho. Porque se vocês verem, pegar no exame de DNA, para ver a paternidade, vai pegar o quê? Vai colher o sangue do pai e do suposto filho. Ou do suposto pai, do filho e do suposto pai. Então, o resultado ali vai dar positivo para a paternidade ou negativo. E quando dá positivo, ele vai dar, você vai pegar exame, já peguei muitos lá no juizado da infância e juventude para ver paternidade, para o pai assumir. O exame está 99,999999999. Isso é um resultado por semelhança. Ou seja, aquele cidadão é pai daquela criança. Foram resultados por semelhança, ou seja, é filho. Então, quando Deus faz a imagem, nos cria a imagem e semelhança dele, ele nos cria como filho. Outra coisa, quando você vai a um cartório para um reconhecimento de firma, eu creio que vocês já fizeram isso. Hoje está tudo eletrônico, né? O selo eletrônico, tudo. Vai dar lá. Antes não era assim, não. Vai dar lá. Reconhecimento, vai ser autenticada por semelhança de assinatura. Ou seja, isso está afirmando que é você que assinou aquele papel. Essa assinatura por semelhança está dizendo, é você mesmo. Então, esses esclarecimentos para entendermos mais um pouquinho
o que é imagem e semelhança de Deus. Essa imagem sabemos que é espiritual, do coeficiente é espiritual, e essa semelhança é semelhança de filho. Então a imagem e semelhança dele, ou do Criador, ela afirma que fomos criados como filhos, que através de nossos primeiros pais rebelamos contra o Criador. Olha que coisa triste. Criados como filhos, sem dor, sem nenhuma angústia, sem nenhuma tristeza, sem nada. Através de nossos primeiros pais. Esse filho é que nos representa, esses pais nos representam como nós nos tornamos pecador através deles, né? Então, o que o texto de Gênesis 3:7 diz? Que aquela hora eu não li. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Aqui, nesse exato momento, quando é aberto essa cisão, abre os olhos de ambos e eles reconhecem, eles enxergam que estavam nus. Quer dizer, eles começaram a ter a consciência, ou seja, eles passaram a ser cognitivo e começaram a ter, a partir daquele momento, a consciência de sua nudez. Pergunto eu, vocês estão entendendo isso? Querem fazer alguma pergunta? Estão entendendo? Ligar o microfone para fazer pergunta. Ligar o microfone deles para eles fazerem pergunta. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só ligar o microfone de vocês. Tá ok? Vamos entendendo então? Porque quando eu pergunto, está entendendo tudo ou não está entendendo nada. Tem duas opções. Eu quero crer que vocês estejam entendendo tudo. Então, vamos prosseguir aqui. Porque se vocês não entenderem, não estiverem entendendo até agora, não vão entender esse prosseguimento aqui. No capítulo 3, do versículo 9, Deus chama Adão e olha a diferença. Ele chama Adão e faz uma pergunta. Onde estás? Só que aqui nós temos a maiêutica de Deus. Essa pergunta que ele faz, ele usa, né, a maiêutica. O que é maiêutica? Vocês, se estudarem filosofia, certamente vão saber o que é isso. Mas eu pegando a etimologia da palavra, para ficar mais fácil, significa, maiêutica significa a arte, resumindo, a arte de partejar. Maiêutica de Deus, ou seja, ele ali houve aquele parto, houve aquela cisão, houve aquela separação. É a mesma coisa quando separa a criança, né? E justamente a etimologia das palavras é isso mesmo, fazer o parto, partejar. Quando separa aquela criança da mãe. Aí houve aquela cisão, separou, o homem foi separado de Deus. Então, por isso que, quando eu digo da maiêutica de Deus, ele mostra a Adão a separação do Criador com o criado, quando ele pergunta, onde estás? Isso foi para que ele pudesse refletir. Ele já sabia, ele já tinha o cognitivo dele, já tinha instalado, né? Quando ele diz, onde estás, ele estava mostrando, olha, você não está comigo mais. Eu não visito você como ele fazia as visitas. Houve uma separação e Adão se dá conta disso. Tanto é que o apóstolo Paulo repete isso para nós em Romanos 3:23, porque todos pecaram, e está se referindo isso aqui, e separados estão da glória de Deus, ou destituídos, né? Ou seja, você foi destronado, saiu fora, você foi demitido. Destituído é mais ou menos isso.
ou separado da glória de Deus. Então foi esse momento com a maêutica de Deus, quando ele faz aquela pergunta a Adão. Eu estou falando dessa maêutica, isso vai servir para nós na nossa clínica da alma, tá? Ele faz aquela pergunta a Adão, usando a maêutica, e Adão entende isso. É diferente de Satanás, existe, por isso que eu falei, na filosofia tem coisa boa. O sofismo, que é uma coisa bem diabólica mesmo, que eles usam até hoje na política para enganar os outros, o discurso de enganos, de narrativas, e tem aqui a maêutica de Deus, que ela leva o homem a refletir. Quando ele pergunta onde estás, é claro que Deus é onisciente, é onipotente, onipresente, ele sabia onde Adão estava, mas justamente para mostrar que tinha acontecido essa cisão. Então eles estavam separados a partir daquele momento da glória de Deus. Eu quero abrir aqui o leque para o nosso entendimento, como eu disse que ele é muito importante isso aí, para o nosso entendimento em clínica da alma, e dentro desse método da psicanálise dagoniana, sobre a maêutica de Deus. E é isso que nós usamos dentro do nosso trabalho. Deus não acusa. Olha a importância, olha a lição que temos aqui dentro do nosso método, aquilo que nós trilhamos. Deus acusou Adão ali? Não. Ele tinha cometido o maior erro da vida dele, transgressão, pecado, tinha pecado. Ele não chegou acusando, ele usou de maêutica. Então nós precisamos de saber usar a maêutica de Deus, né? Diante de um atendimento, diante de uma ovelha, diante de uma pessoa que errou, diante de uma pessoa que está ferida. Nós não precisamos ferir mais. Se a pessoa erra, gente, ela que tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo já vai mostrar. Ela já está toda lá fragmentada por ter a consciência que errou. Então o momento ali da gente passar é bálsamo, de nós usarmos a maêutica de Deus. Outra coisa, além de Deus não acusou, ele não chamou a atenção de Adão, chamou? Não chamou não. Mas fez perguntas, quando eu disse de maêutica, são perguntas clarificativas, num diálogo dialético de perguntas e respostas. A dialética é muito importante, eu sempre usei dialética nos meus atendimentos. É quando você faz certas perguntas dentro dessa visão da maêutica de Deus, você faz certas perguntas para clarificar o entendimento do nosso interlocutor, ou seja, daquela pessoa que está nos procurando. O que elas estão precisando é de luz. Elas estão precisando de sim. Às vezes elas estão todas perdidas, não vê, como diz o ditado, uma luz no final do túnel. E quando usamos a maêutica de Deus, quando usamos a dialética dentro dessas abordagens do nosso método, que é centrado nas emoções, não é centrado nos problemas. Em algum momento eu quero treinar isso com vocês na prática. Isso flui de uma forma totalmente diferente, flui de uma forma totalmente construtiva quando usamos a maêutica de Deus, quando usamos a dialética, quando nós não acusamos as pessoas, mas quando nós acolhemos. Então Deus ali fez perguntas e ele responde. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Já disse, como eu falei no início, vou repetir algumas coisas aqui. Hoje eu fiz várias anotações aqui porque eu não quero perder muita sequência aqui. Porque eu disse, eu tenho muita coisa importante para passar para vocês armazenada aqui, mas hoje eu quero falar disso, para deixar minha mente falar outras coisas, né? Não tenho dificuldade de falar aqui o tempo todo, e ainda quero ter um momento de sentar com vocês, e sentar de manhã, assim, numa mesa, tomar um café epistemológico, e quem sabe a gente vai ter essa oportunidade de estar trabalhando essas coisas de uma forma bem agradável, bem gostosa mesmo, né? Então, o que nós usamos? Qual é o objetivo do método psicanalítico dagoniano?
que, como eu disse, que trata sobre psicologia da alma e epistemologia psicoema espiritual. E é interessante, elas nos procuram querendo solução. O que que eu faço? O que que eu faço? Tem pessoa que repete isso muito. Podemos dar resposta? Podemos. Vai ajudar? Não muito. Por quê? Não há luz sobre as emoções delas. E quando nós usamos dessas maêuticas, quando nós usamos dessas perguntas clarificativas, quando nós colocamos o dedo nas emoções dela, quando nós caminhamos, centralizamos para as emoções, ela vai começar a ter entendimento, ela vai começar a enxergar a si mesma. Ela não tem que olhar para fora. Para fora eu posso falar, faz isso, aconteceu isso, é assim, é assim. Você está errado nisso, nisso, nisso. Posso falar isso? Posso. Mas devo evitar. Né? Por quê? Se a pessoa não conseguir escutar, se ela não conseguir sentir a situação, ela não vai mudar. Exemplo desse que eu uso muito dentro desse processo da maêutica e da dialética, uma das inspirações do nosso método aconteceu aí aproximadamente, vamos fazer para 3.800 anos passados, lá no Palácio do Rei Davi. No Palácio do Rei Davi, quando ele tem aquela relação com Betseba, né? Quando ele comete aquele adultério, algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que não foi adultério, porque quando o soldado ia para a guerra, né? Ele assinava uma carta dando divórcio à esposa, né? Mas independente disso, ele cometeu um erro grave, né? E quando o psicanalista, aquele cara, o psicanalista está agoniando ainda, ele sabia trabalhar sobre psicologia da alma. Ele vai lá, o nome dele era Natan, que vocês conhecem muito bem, né, como profeta. Ele chega lá para Davi, ele usa da dialética. Ele não chegou acusando Davi de nada. Então, uma coisa importante, quando eu disse que da dialética e da maêutica de Deus, quando nós usamos essa técnica, fica muito mais fácil para as pessoas entenderem. E aqui, Adão entendeu muito bem quando Deus faz essas pontuações para ele, onde que ele estava, tudo. E o que ele diz? Ele conseguiu ter uma escuta, que a forma que foi passada para ele foi uma forma perfeita, uma forma que não tinha como dar errado. Então foi essa questão da maêutica de Deus e da dialética. Que uma coisa interessante, eu estava assim, quando nós finalizamos aquela parada, quando demos aquela parada, não dá uma coisa assim, quando paramos, né? Aquela parada fica um negócio meio feio, meio solto. Quando nós paramos, para dar essa pausa para o nosso café, eu estava falando do palácio do rei Davi. Eu estava falando do profeta Natan. Quando Davi erra, e o profeta Natan chega para ele usando do método dialético, esse método que eu me inspirei muito, já conhecia, né? E fui somando, né? Como eu quis extrair o método da psicanálise pitagoriana 100% bíblico, eu me inspirei muito ali no palácio do rei Davi, quando Davi erra, quando Davi peca. Outra coisa, Natan não chegou apontando os olhos, o dedo para Davi. Ele conta aquela história que vocês já sabem, do viajante que chegou, a pessoa recebeu, e que ele era muito rico, tinha muito gado, muitas ovelhas, e para fazer aquele jantar, aquele banquete, o que ele faz? Ele pega
a única ovelha do vizinho que vivia no regaço do seu dono, ou seja, vivia no colo, era criado no colo, e mata para dar o banquete para aquele viajante. Então Davi, como era um homem justo, Davi era muito justo. O que ele dá? Ele próprio sentenciou. Ele próprio deu a sentença do erro dele. Aí eu falo, precisou de Natã dizer que ele tinha errado, até pelo fato que Natã correria o risco de, né, ele era rei, ele fazia o que ele bem entendesse, né? Mas como Natã chega, usa da dialética, usa da maêutica de Deus, foi clarificando uma situação nesse momento dialético. Aí ele fala, olha, esse homem é digno de morte. Aí o que Natã faz? É o Senhor. Entende como ele clarificou as emoções de Davi, sem acusar, porque se acusasse, uma coisa que temos que ter em mente, o nosso cognitivo, ele atua dentro da visão do ego como mecanismo de defesa. O nosso ego não gosta de ser acusado de nada, mesmo que esteja errado. Então, por isso que a dialética ela é importante. Ele conta toda aquela história que vocês conhecem, e quando Davi, por ser justo, dá a sentença, ele mostra. Aí Davi cai em si. Aí quando ele pede a Deus, né? Ele cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então é interessante que esse criar aí que Davi fala ali é o mesmo que nós estudamos semana passada, anterior, ali de Gênesis, é criar do nada. O vocábulo ali é bará, ou seja, ele pede para Deus criar um coração novo, ou seja, do nada, humano, segundo a vontade de Deus. Quando ele fala, cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto, porque ele era uma pessoa reta, ele era uma pessoa muito correta. Ele pede para Deus criar. O que é isso? Isso é renúncia. Ele renuncia todo aquele velho homem, todo aquele Davi que cometeu erros, e erros gravíssimos segundo a lei, né? Que ele era erro de morte ali, tanto é que Natã fala que ele não ia morrer, mas que a espada não ia afastar da casa dele, ou seja, ele estava colhendo ali o que ele plantou. Mas isso aconteceu porque é que eu chamo do método profundo das emoções. Nós trabalhamos com método profundo, MPE, método profundo das emoções, o método agoniano. Ele vai nas emoções, ele evita trabalhar problema, ele evita trabalhar indivíduo, mas trabalha com as emoções. Isso funciona. Assim, usando essa dialética, funcionou ali com Davi. E funciona com qualquer paciente, com qualquer pessoa. Isso eu estou falando de experiência de muitos anos trabalhando com ele. Então, nós, a partir do momento que nós clarificamos as emoções do nosso interlocutor, ou seja, daquela pessoa que nos procura, isso fica mais fácil. Isso levou Adão a entender o que Deus estava dizendo. Isso levou Adão a perceber, né, através do processo cognitivo que tinha sido instalado, a perceber que ele estava nu. E outra coisa, ele começou aí, o que ele disse, responde a Deus? Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Escondi-me, Gênesis 3, está no capítulo 3, versículo 10, né? Aqui nós podemos dizer que nós temos aqui a instalação do coeficiente emocional e da neurose da alma. Entende? Às vezes fala muito de quociente, essas coisas todas, mas não fala o momento que foi instalado.
Você pode estudar, eu conheço todos os métodos psicanalíticos, eu nunca li isso nesses métodos. Isso é pesquisa, sabe? Né? Então, com esse, o que as emoções, o coeficiente emocional faz? Leva a ter emoção eufórica ou disfórica. No caso ali, Adão estava com a emoção disfórica, ou seja, emoção do medo. Ele estava sentindo muito medo e ele esconde, a ponto de esconder de alguém que ele tinha um relacionamento tão profundo. Alguém que ele relacionava todos os dias, conversava com ele todos os dias. Mas por ter instalado, por ter sido a cisão, né, instalado o cognitivo, e agora nós estamos mostrando a instalação do coeficiente emocional que levou ele ter medo. E esse ponto é um ponto muito importante, porque leva à neurose da alma. Por isso que nós tem um capítulo de um livro meu que fala sobre a terapeutização da alma, da importância da gente tratar a alma, porque ela ficou neurótica com essa separação. Não tem outra coisa. Então nós precisamos estarmos atentos, trabalhar, passando bálsamo, trabalhar nessa cisão, nessa cicatriz, que qualquer cisão geralmente deixa cicatriz, né? E Adão estava com aquela cicatriz na alma, porque ele estava angustiado, ele estava com medo, ele não sabia o que poderia acontecer dali para frente. Imagine você esconder do seu pai, um filho esconder de um pai, porque teve a consciência que tinha errado, teve a consciência que tinha sido rupturado, teve a consciência que tinha sido separado, sido destituído da glória de Deus, aquela glória que ele tinha contato todos os dias. E é assim que acontece com as pessoas que afastam de Deus, perde a glória dele. Então essas pessoas precisam o quê? Precisam de acolhimento, tratar não só o lado espiritual, obviamente tem que ser tratado, mas também tem que tratar o lado emocional, porque uma coisa que eu sempre pontuo, existem situações que quando a pessoa vai para a igreja, ela vai com uma carga emocional negativa muito grande, ela vai com todas aquelas coisas que ela carrega durante toda uma vida de emoções negativas, só de coisas ruins mesmo. E o ato dela aceitar a Cristo, isso não é um passaporte automático de estar resolvido todos os problemas emocionais dela, não. Ela aceitar a Cristo, como muitos pensaram, vai ser salva? Ok, maravilha. Eu creio nisso. Eu creio no pleno poder de Deus. Mas as questões emocionais precisam ser cuidadas. E o lugar melhor que tem para tratar isso é a igreja. Então, a igreja precisa ter pessoas treinadas para isso. Porque a demanda é grande. Então, às vezes a pessoa chega, ela aceita Cristo, ela sai porque não há um tratamento, não há, a alma dela continua ferida, a alma dela continua neurótica, e tem muita coisa que vai atrapalhar a escuta dela, e ela vai chegar a um determinado momento que vai ter dificuldade de entender, sentir a voz de Deus, sentir que Ele está ali, que houve diferença, sentir que ela mudou, porque tem pessoa que Deus já perdoou, houve um processo, mas ela não sente isso, ainda fica vivendo a culpa. O que a Bíblia diz? Dos teus pecados jamais me lembrarei. Mas tem pessoa que carrega aquela culpa dentro dela. E essa culpa, eu sempre digo, não é uma boa companhia. Culpa é péssima companhia. Aliás, não deve ser companhia de ninguém.
porque a culpa pode existir. Já tive muitos casos que eu atendi, pessoas que tinham tentado suicídio devido à culpa, que era muito grande. Ela não estava conseguindo lidar com aquela culpa. Ou seja, ela se conhecia tão pouco, ela conhecia tão pouco das suas emoções, ela conhecia tão pouco da sua alma, que estava machucada, estava ferida, estava doendo, e sabemos que não existe em nenhuma indústria farmacêutica uma pílula, uma cápsula que trate dor da alma. Essa dor da alma nós temos que tratá-la com clínica da alma. Essa responsabilidade é nossa, que Deus deixou, e nenhuma indústria, nunca houve, nem haverá indústria farmacêutica nenhuma conseguirá uma pílula que trate a dor da alma. Então a nossa responsabilidade, o nosso campo de trabalho é muito grande. Se quisermos trabalhar nesta área de clínica da alma, o campo é grande, está totalmente virgem para ser trabalhado, para ser explorado, para trazer uma nova visão para o reino de Deus. Então, assim, gostaria de convocar vocês, despertar para isso, dessa grande importância que temos, né? Essa tarefa que temos pela frente. Então, se a gente não conseguir entender isso, trabalhar a alma dela, porque volto a dizer, o Espírito Santo só vai começar a trabalhar onde cessa a limitação humana. Exemplo, volta ali no exemplo de Lázaro. Eu sempre gosto de citar esse exemplo. Jesus podia ter falado da pedra, sai fora, remove aí, numa só palavra teria saído. Mas por que ele não fez? Porque ele deixou para fazermos aquilo que podemos fazer, aquilo que está na nossa mão. E Eclesiastes 9:10, ele diz isso: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque para o além, ou tem tradição que diz para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há ciência, não há indústria, não há nada disso. Então o tempo para fazer, para dedicar, para ajudar vidas é agora. Porque depois que elas partirem, pode ser para uma eternidade incerta. E o que está lá? O sangue de vossa mão, dessas pessoas vou requerer. Então, é um desafio muito grande, é uma responsabilidade grande. Quanto maior conhecimento temos, mais aumenta a nossa responsabilidade perante o dono da seara. Então, precisamos, entrar realmente para começar a atender essas vidas dentro do âmbito espiritual, dentro do âmbito eclesiástico, porque essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade Deus não deixou para os anjos. Então, estamos atrasados nesse campo de trabalhar alma, a clínica realmente, a psicologia da alma. Eu uso esse termo de psicologia da alma, né? E esclareço. Não é redundante, porque no todo, se fôssemos ver, psicologia, psique, né? Não é psique, como eles falam por aí, o termo correto do grego é psique. Psique, né? É alma e estudo da alma, né? Mas por isso que eu falo, a psicologia, psique mais logo, estudo da alma, não estuda a alma. Por isso que eu falo, uso esse termo, e não é redundante, psicologia da alma. Então precisamos tratar com urgência. E precisamos preparar, esse preparo nosso cada dia preparar mais. Então eu vou dando os fragmentos para vocês irem pegando isso aí. Para quando chegarmos numa troca aqui, a coisa ficar mais fácil para a gente estar trabalhando, né? Fica claro que a alma ficou neurotizada com essa cisão
e com essa separação de Deus. Mas repetindo, em clínica da alma ou psicologia da alma, do método que nós criamos, temos o remédio para a dor da alma. Quem tem que dar esse remédio somos nós. Já imaginou? A pessoa com a dor, chega com a dor, vai para a igreja com a dor, ou um amigo, ou no meio, na empresa, onde você estiver, a pessoa está com dor. E dor da alma. Não vai ter dipirona, não vai ter tramol, tramadol, cloridrato tramadol, ou tramol. Não vai ter nada disso, vai curar. Mas nós podemos dar o antídoto para aquela dor. Nós podemos curar. Por quê? Trabalhar essa angústia da separação. Ter bálsamo para passar. Mas só nós vamos ter bálsamo, nós só vamos usar de bálsamo quem tem, né? Como eu disse, lamparina apagada sem azeite, não tem como clarear nada, né? Então nós precisamos ter bálsamo para passar na cicatriz. Então, eu tinha mais coisas para passar para hoje. Eu tinha trazido um capítulo sobre escuta psicanalítica dentro dessa visão, mas pelo que eu estou olhando aqui, faltam 2 minutos para as 9 horas. Eu quero ver com vocês se vocês têm querem fazer alguma colocação, querem fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa. Só abrir o microfone aí e falar. Estamos aqui para ouvir. Querem partilhar alguma coisa, alguma experiência? Vamos estar aqui. Nenhuma pergunta? Nenhuma colocação? Então, por hoje, encerramos a nossa aula, o nosso encontro. Eu quero agradecê-los imensamente e que o amor de Deus, a misericórdia, a graça consoladora do Espírito Santo, que é o bálsamo para a nossa alma, possa estar acompanhando vocês. Estou ouvindo um barulho. Amém, Jesus. Amém? Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Tá tranquilo? Só agradecer. Amém, amém. Eu que agradeço a todos vocês e que tenham a continuar essa semana, quinta, sexta, uma semana de paz abençoada. E eu aguardo vocês aqui quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Meu shalom a todos. Fiquem na paz.